Vamos começar o encontro de hoje com o Evangelho e hoje iremos estudar o capítulo 11 do Aconteceu na Casa Espírita e para introduzir, então, vamos ler o Evangelho no capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, realmente, considerava-se quite, porque havia observado certos mandamentos, porém, recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de infinidade de males sobre a terra. Além disso, seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse conduzir ao mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento do progresso intelectual. Tá bom, beleza. Então, tá bom. Então, nós vamos iniciando aqui. E eu vou pedindo, então, para a Menália, se ela pudesse fazer gentilmente a prece de abertura para a gente. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Oi, Ronaldo. Bom dia a todos. Amado Mestre Jesus, Deus Pai, misericordioso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, com o propósito de estudarmos a doutrina espírita, com todos os ensinamentos que ela pode nos trazer como benefício para a nossa vida de espíritos imortais. Senhor Jesus, abençoe cada participante deste estudo nos seus respectivos lugares, cidades, países, que possamos, irmanados nesta fé, neste sentimento de amor, neste desejo de nos melhorarmos, estudarmos este livro, Aconteceu na Casa Espírita,
para que nos sirvamos dos exemplos e não venhamos a cair nos mesmos equívocos. Fortalece, Senhor Jesus, os mentores espirituais desse grupo, bem como as coordenadoras, os instrutores, que irão nos passar os ensinamentos para que cada um, assimilando, possa ir aprendendo e colocando na sua vida de relação. Fica conosco, Senhor, nos sustenta hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Então, retomando, né, o nosso estudo, hoje nós temos o capítulo 11, no auge da crise. Então, a leitura do Evangelho de hoje, ele traz, assim, entre muitos outros ensinamentos, ele traz uma questão, uma palavra que vai ter muito a ver com a postura da nossa irmã Márcia Boaventura, que é a questão da abnegação. Então, é quando ele diz assim, ó, a proposta de Jesus, a gente tem que entender qual é a proposta de nós, espíritos imortais. Tem a proposta do mundo, que a gente tem que atender, e tem a proposta maior, que é o nosso projeto de vida, projeto de enquanto espírito imortal, não apenas enquanto personalidade encarnada, que essa é a grande questão, né? É isso que, inclusive, o nosso estudo, inclusive, o objetivo da doutrina espírita, né? Então, quando Jesus diz assim, só repetindo que a gente vai estar trabalhando essa ideia, a proposta de Jesus lhe fez, a proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre, não fazer o mal a ninguém. Aí, mais lá embaixo, ele diz assim, a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a negação. Esse ponto que eu queria chegar. Então, a nota está trazendo para a gente a postura de cada personagem, que é para a gente estar refletindo neles, na postura deles, e hoje, no auge da crise, a gente vai ver que o que a Márcia Boaventura tentou fugir, ficou para atender ao projeto de vida enquanto espírito imortal, que é a proposta que Jesus faz a toda a humanidade terrena, ou ela iria atender enquanto Marta, apenas as questões materiais. Então, essa proposta dessa lição de hoje é a proposta da abnegação, que é do projeto de vida, que é como se fosse a pedagogia divina, né? Então, a pedagogia divina, ela entra em várias questões, percepção, reflexão e ação. E é uma pedagogia do amor, que é de um amor voltado para atender às leis divinas que estão na nossa consciência. Então, a gente volta aqui para o capítulo 11, quando ele diz assim, na casa dos Boaventura, então, voltou para ver qual é o resultado da decisão que ela teve. Ela teve que tomar uma decisão. No resultado, que resultado foi esse? Na casa dos Boaventuras, Gonçalves e Daniel, os prepostos das trevas, para aquele caso dominava o ambiente espiritual. A porta de entrada era o senhor Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de pensamentos e sentimentos inferiores. Então, eu vou convidar a Milena. Está atenta aí, Milena? Sim, estou atenta aqui.
Estou com o livro aqui. Então, agora você vê, né? Quando a gente pega toda a literatura espírita, até lembrando agora do Memória de um Suicida, quando aqueles mensageiros, esse é o capítulo 6 do Memória, Comunhão com o Alto, eles fizeram aquela organização, pediram a Maria de Nazaré que permitisse que eles levassem aquele espírito ao centro espírita, e aí a segunda etapa foi liberado, tal. Se organizar, a segunda etapa foi acionar o presidente encarnado. Primeiro acionaram o patrono da casa, a equipe espiritual, estava tudo certo. Aí eles partiram para acionar o presidente da casa. Então, eles relatam lá, depois nós vamos estudar, que eles encontraram o presidente da casa com muita dificuldade física, material, porque o grupo era um centro espírita de Lavras, ele cita isso no livro, lá na introdução, cita onde fica localizado aquele centro, e eles todos tinham muita dificuldade financeira, mas quando eles chegaram, adentraram o centro, eles encontraram o presidente orando, numa postura. Esse orando não significa oração de mão posta, é aquele verdadeiro recolhimento que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns. É a postura mental, é a unção, é o modo, é a postura como ele estava no centro. Aqui é o contrário, né? Gonçalves e Daniel adentraram a casa dos Boaventura, encontraram imediatamente a postura do marido. Rapidamente fizeram sintonia. Então, a importância da casa espírita ensina-nos a ter essa postura em qualquer lugar que estejamos. Mas a gente tem a local a casa espírita, tanto que na casa espírita eu tive processo educativo do mundo social mesmo, postura que a gente vem do mundo social, chega ali, até essa postura física você melhora. Então, eu vou te pedir para falar para a gente em relação, abriu, né, o debate em relação a essa questão, que é uma mensagem, eles chegaram na casa dele e encontraram imediatamente sintonia com os Boaventura. E na casa espírita, como é que nós estamos, né? Fala para a gente sobre isso, por favor, Amália. Exatamente. Milena. Na verdade, né, o que determina a sintonia é essa nossa comunhão com nós mesmos, né? Porque a mesma sintonia, eles não é o lugar físico, né? Embora dentro da casa espírita nós tenhamos os mentores, nós tenhamos toda a proteção, mas se a minha conduta é aquela da porta aberta, não interessa onde eu vou estar. Então, até os meus pensamentos são deletérios mesmo dentro do ambiente da casa espírita, né? Então, é necessário que a postura é independente do local, né? A postura, ela é íntima, ela é individual. E que, para mim, estar dentro da casa espírita quer dizer que eu estou buscando algo, né? Eu estou buscando uma melhoria, eu estou buscando um equilíbrio. Eu acho que essa... tudo bem que depois a gente vai falar, né? Mas eu acho que é essa falta que a esposa Boaventura estava sentindo, né? Porque... Isso. A lei é uma, né? Então, quando nós nos afastamos do equilíbrio, do princípio, do ambiente, porque, ao mesmo modo que nós podemos influenciar o ambiente, nós podemos ser influenciados pelo ambiente. Então, se eu me adentro em fase de desequilíbrio dentro da casa espírita, mas estou propensa a receber as influências benéficas do ambiente, ele vai me conduzir à minha mudança de postura. O mesmo acontece ao contrário. Então, se eu me adentro dentro da casa espírita, com a postura que eu quero ter quando eu estou na roda de amigos, quando estou sentada num bar, ou, quer dizer, são esses desequilíbrios que acabam abrindo realmente a porta, né? Porque o silêncio a gente sabe que é da mente, né? Então não é da boca. Então nós podemos até estar ali em silêncio, mas as nossas mentes podem estar gritando alto, né? Os nossos desequilíbrios. E a espiritualidade está ali pronta a acolher.
Tanto que Pode falar. Kardec previu isso quando ele trouxe lá no capítulo 29 do Livro dos Médios a questão do verdadeiro recolhimento. Depois vocês leem lá. Exatamente. Do verdadeiro recolhimento. Exatamente. Eu vou pedir, então, a Ruth. Ruth, Kardec Oi. também viu isso quando ele trouxe. Não te ouvi. Travou, Fátima. Não sei se fui eu que travei ou se foi... Travada. Foi ela, Helena eu travei, travou. quem travou? Na Helena tá. travou. Não sabemos qual era o pensamento dela. Volta tudo, volta tudo. É uma confusão de personagens que eu vou te contar. Mas vai exercitando a nossa mente para a gente evitar o time. Ela também Fátima, não poderia ter não está resistido. dando para te entender. Eu não entendi nem o que você quer que eu fale. Está congelando. A questão 645 está logo aí embaixo. Quando tiver assim, Helena, tira o teu vídeo para falar. Fátima, eu não tenho página hoje, eu estou acompanhando pelo livro. Ah, tá bom, eu também, Fátima, eu também. Você não mandou página para a gente hoje. Tá bom. Ué, não mandei nada. Não. Porque sabe por que eu não mandei? Porque essa da semana passada. Não, mas não mandou semana passada também. Não mandou, a Sueli que mandou. E a Sueli mandou. Então tá. Desculpa, Ruth. Fala aí, Amália, rapidamente, essa questão que tem a ver com essa postura, essa questão mesmo que aconteceu com ele e como a Milena abrangeu para a nossa postura fora e na casa espírita. Então, eu me lembrei aqui que nós estamos estudando no GEDELME uma mensagem do Dr. Herman, que ele fala da conversa no trabalho. Conversa no trabalho. Lá está no livro Focos de Luz. Então, ele descasca a gente, né? Ele descasca como nós somos barulhentos. Como somos barulhentos. E eu me lembrei do exemplo que a Zezé trouxe quando ela chegou um dia no centro, muito aflita, né? Lá com um problema, né? Querendo falar com o altivo, com o doutor Herman, entrou lá na fila. Aí o doutor Herman falou para ela assim, e falou para ela: você está fazendo muito barulho, você tem que parar com esse barulho. Está com muito. Mas, doutor Herman, não estou falando nada. Mas está muito barulho. A tua cabeça. Vai lá, vai sentar, vai ler, você vai se acalmar até para ela poder expor a situação dela, né? Nós, às vezes, estamos no centro assim. Às vezes, a gente chega no centro totalmente distraída, envolvida lá com as nossas problemáticas da vida. Por isso que somos acessíveis, porque nesse momento em que a gente está muito alheio, né, àquilo que a gente... É prestar atenção no que você está fazendo. Você está entrando no centro. Então, como é que está seu pensamento? Como é que está a sua cabeça? Né? Como é que você quer ser acolhida pelos espíritos quando você chega toda conturbada? É claro que eles sabem disso e nos acolhem para nos acalmar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar atenta, né, ao acontecimento. Então, Boaventura estava ali, né, de portas abertas. Por isso ele foi alcançado, né, e conseguiu até envolver a esposa. E nós, na Casa Espírita, a gente precisa estar muito atento. O doutor Herman falou até assim, né, que, às vezes, a gente quer trabalhar e falar e conversar ao mesmo tempo. Então, como é que vocês podem? Isso até é louvável, ele diz, isso é até louvável. Mas no momento em que você entra, que você chega para um trabalho, a gente tem que prestar atenção que, principalmente como colaboradores, como trabalhadores, a espiritualidade está contando conosco. Então, você está ali com o seu pensamento, né, totalmente disperso, totalmente
Porque a gente pode estar mecanicamente agindo, mas mentalmente a gente está, que ele chama da educação, a falta da educação mental, o desequilíbrio, né, dos pensamentos, tudo isso ele lembra ali. É interessante muito essa mensagem do Dr. Erro. Então, a gente está estudando isso. Gente, como que nós passamos a ver, gente, quanto que a gente atrapalha, às vezes, no trabalho na casa espírita, e depois quer reclamar. Que eu estou no centro, como a Márcia Ventura, né? Depois ela vai perguntar por que aconteceu isso comigo, né? Como eu sou trabalhadora, por que aconteceu isso comigo? Né? Exatamente por falta dessa observação que nós precisamos fazer. Né? Como está o nosso... Porque o espírito vive pelo pensamento. Não podemos esquecer disso. É bem importante essa parte que a Amália aí colocou, né? Porque, infelizmente, nós podemos notar posturas, né, de tantas pessoas que se adentram à casa espírita e que chegam dentro da casa espírita sem o devido respeito do lugar onde está indo, acreditando que nós estamos indo para o clube, né? Então, chegam falando alto, chegam falando, pensando ou condividindo, sem o respeito realmente para com o ambiente, a preparação do ambiente, né? É a falta de consciência do que é realmente a casa espírita, né? E aí, muitas vezes, eu me questiono, entrariam numa igreja fazendo escarcel, falando alto, gritando ou dando gargalhada? Verdade. Né? Então, é necessário... Você pode até ter uma postura física tranquila, mas o teu pensamento está fervilhante. Também, Tem que estar atento, a gente tem que estar muito atento a essa... Ruth, vou dar a palavra a Ruth. Eu já passei o material aí para você e para... Estou vendo. Para mim também, vou ver. Acabei de ver. Fala aí. Não, a única coisa que eu queria alimentar aí é porque nós estamos falando aqui, pelo que eu entendi, só do trabalhador. E, na realidade, dentro da casa espírita, vem aquelas pessoas que não estão acostumadas com a casa espírita, né? E elas também, o pensamento delas vem muito mais conturbado que os nossos. Então, mais uma necessidade de nós estarmos afinizados com o pensamento. Agora, dentro dos trabalhos, que eu aprendi isso com um amigo de trabalho, eu sei que a doutrina espírita já explica, mas a gente passa por ela, a gente nem vê. Mas aí ele chega e explicou: toda vez que você for começar qualquer tipo de trabalho, seja até só sentar no salão, porque vai assistir uma palestra, você tem que recolher e trabalhar a tua respiração, para que a própria respiração traga os pensamentos que estão tumultuando sua cabeça e você vá se desfazendo dele sem querer expulsá-los, mas fazendo você relaxar dentro do trabalho, relaxar dentro da postura daquele trabalho. Então, isso ajuda a gente a se fortalecer. E também o conhecimento, né? Se você não tiver conhecimento nenhum, como muitos que adentram a casa, ele não tem condição nem de entender que é o pensamento dele que pode estar fazendo tudo aquilo com ele. Ele não sabe. Então, não adianta a gente falar para ele, não pensa, não fala, porque o pensamento que vem, que vai, vem, a gente tem que dar esse mecanismo. Por isso, Ruth, por isso que nós, os trabalhadores e cooperadores, somos os mais responsáveis. O inocente tem a lei a favor dele, da inocência. Tem um vídeo do Altivo que ele ensina ele traz para a gente a importância da oração e da meditação. Então, ele diz, resumindo, é um resumo rápido do vídeo dele, ele diz que, em primeiro lugar, a gente tem que ter atenção e concentração, fazer um exercício de atenção e concentração. Por quê? Precisa estar presente. Então, a gente entra nos lugares. É óbvio que a gente está ampliando essa reflexão, mas quando a
a Sueli colocou essa questão de 645 aqui, eu achei muito importante, porque ele não teria jeito, ele teria que verdadeiramente ter entrado em sintonia com aqueles espíritos? Não, então, os espíritos estão falando aqui. Há o arrastamento, ele só não é irresistível. Nós, trabalhadores, já temos um grande conhecimento que é que esse arrastamento, essa sintonia, não é irresistível, a gente pode evitar. Como evitar? Através da oração dominical, que é no sentido amplo e geral, está sempre orando, mas ter uma postura mental, que é essa de estar sempre atento e concentrado, e presente, constante, uma presença constante, porque qual do mal do nosso século XXI? É justamente essa multiplicidade de atividades. Então, você sai de uma, entra na outra, constantemente. Leon Denis, no Problema do Ser, no capítulo 24 do Problema do Ser, que é Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, é um capítulo que a gente tem que estar sempre estudando do Problema do Ser. Ele diz assim, ele chega ao ponto de dizer assim, cuidado com a leitura dos jornais. Ele não falou telejornal, porque na época não existia. Ele falou, cuidado com a leitura dos jornais, porque são informações diversas, múltiplas, porém, dispersas, né? O pensamento e o sentimento fica... Oi? Dispersa muito. Alô, alguém falou alguma coisa? Eu, Amália. Essa é a palavra, dispersa. Isso mesmo, Amália. Por isso, o Altivo trouxe a importância da gente cultivar o hábito de estar... Vai fazer esse trabalho, então eu estou atenta aqui, eu estou concentrada nele, para ter a questão da presença, estar presente, de mente e de corpo presente. Voltando a Kardec, é o verdadeiro recolhimento, não é só estar presente na família, só presente na casa espírita, é estar atenção e concentração naquele momento nosso. Aí o Altivo, eu depois eu até posso passar, a Mária também tem essa fala do Altivo, que é um áudio que ele vem falando em relação a isso. Aí ele vem dizendo também que é necessário a gente ter um elemento muito presente no nosso dia a dia para facilitar a nossa concentração no que a gente vai fazer e que evita ansiedade, é a questão da consciência, né? É quando os recursos da consciência, ela puxa de nós os recursos cognitivos que nós temos. Então, esses recursos cognitivos, que vêm da consciência, que está no nosso inconsciente, a gente fica focado nas atividades. O Altivo falou o tempo todo na questão da presença, que a gente está sempre pensando no futuro, então gera aquela ansiedade. Vou pegar esse gancho, vou passar a palavra para a Mária, para depois a gente viabilizar para os outros. Foi justamente isso que aconteceu com a Márcia Boaventura. Ela ficou tão preocupada com os recursos que poderiam lhe faltar que ela se desconcentrou do projeto dela, como ela é uma mulher de fé. Então, a prova se nós somos verdadeiramente a mulher de fé é a leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Abnegação, a proposta que você tem com Jesus. Se ela dissesse, eu sou sua esposa, cumpro minhas obrigações, mas eu sou de Jesus. Eu quero cumprir o projeto que Jesus colocou para mim. Então, esse projeto, ele é para quem tem muitos recursos, que às vezes falta pouco, é rico de dinheiro e pobre de atenção, pobre de presença. E o pobre, que nada tem, mostra a fé, que aí Deus não deixa faltar nada. Eu sei que essa é uma discussão polêmica, porque, mas ela tinha que ter feito por causa da família, por causa do marido. Mas olha, se nós formos perguntar aqui, todas essas donas de casa, todos esses nossos companheiros que aqui estão, eles vão dizer, muitas vezes, se eu não tivesse sido a Maria, eu não teria ouvido de Jesus. Você escolheu a melhor parte, porque de qualquer jeito nós vamos encontrar ela também com falta de recursos.
Eu vou. A Amália pediu a palavra. Eu vou Ah. pedir a Amália, depois eu vou pedir para a Amália para a gente passar para outras pessoas. Aí, Amália, lá embaixo, Deixa você eu te está falar. sem o material. Não, eu estou com material aqui na mão. Ah, tá. Então, olha só, a responsável pelo atendimento fraterno padecia grandes dificuldades. A dificuldade dela não melhorou por ela ter aberto mão das tarefas. Isso aí, a gente precisa refletir muito, falar muito sobre isso, porque é um drama de todos nós. Todo mundo, agora então, nesse período que nós estamos passando, é a grande prova da nossa abnegação. Qual é o projeto que eu tenho? Com Jesus ou projeto particular? Fala para a gente sobre isso, Amália. Então, primeiro, deixa eu falar mostrar uma Sim. coisa, questão. Aham. Eu estou muito encantada, assim, e está sendo muito útil para mim estudar o livro da prece. Porque ali Sim. ele começa ensinando a gente, quando ele fala da quietude do pensamento. Eu tenho feito esse exercício. Tenho feito toda vez que eu vou me envolver para o estudo, para fazer a prece de manhã, eu faço esse exercício. Eu boto até a mão aqui na minha cabeça, quietude do pensamento. É assim, sério, quietude. Porque você tem todo um monte de preocupação na tua cabeça. Para você se concentrar ali, então você tem que ter essa... Aí que é o conceito quieta o pensamento, silencia, né? O pensamento. Para que aí depois você quietude, pensa em Deus, né? Essa quietude a gente faz exatamente pensar em Deus, e aí vem, após isso, é que vem a meditação, que para nós é quando a gente começa a trabalhar a meditação, quando a gente vai ler, a gente começa a ler a lição, então isso já vai dando para nós uma diretriz, né? Eu achei muito interessante a vigilância para não deixar que outros pensamentos se intrometam no nosso pensamento naquele momento. Eu acho muito importante isso, para depois você ter a concentração para a prece. É interessante, né? Mas... Eu passei, logo no início, eu passei aí, a Milena deve ter guardado esse passo a passo do livro da prece de Palhano, né? A quietude. Ele vem falando que é a prece potente. Isso aí que a Mara falou. Ele usa muito o André Luiz, Leon Denis, principalmente. Mas, voltando aqui ao nosso estudo, o que a Márcia Boaventura se distraiu, né? Ela foi pescada, porque ela, apesar de trabalhadora, ela esqueceu da confiança na espiritualidade. Isso que é o ponto. Esse fator. Era trabalhadora. Você vê que lembra que ela tinha 1% de possibilidade de ser pescada, de ser envolvida. E nesse 1% está essa falta de confiança. Gente, isso tem sido aqui, tem sido uma necessidade muito presente na nossa vida com a pandemia. Não estamos dentro da casa espírita, mas estamos a casa espírita dentro da nossa casa, quando a gente vai estar atento à confiança que temos que ter no plano espiritual. Né? O que os espíritos... eu não estou indo na casa espírita, estou com a mediunidade descontrolada. Cadê a confiança nos guias espirituais? Vai estudar, vai fazer sua prece e confia nos seus guias espirituais. Então, essa confiança é que faltou ali para a Márcia. Ela era trabalho, mas ela, assim como que eu estou aqui, estou fazendo, a espiritualidade vai me ajudar. É como a gente obriga a espiritualidade a ajudar a gente. E não é assim. Ela vai ajudar, não vai fazer a nossa parte, né, Amália? Nós temos que conquistar. E a gente só pode conquistar isso quando a gente trabalha essa confiança. Né? Eu até passei para meus companheiros, até agora no sábado, o Alexandre Lobato, desde quando ele lembra isso, né?
que eu, por exemplo, quando eu comecei no centro espírita, eu tinha muita dúvida, né? Nas orientações dos espíritos. Doutor Erro, então, né? Mas, olha, tantas foram as provas, né? do que eu fui vivenciando, e daquilo que eu duvidava, o que ele falava era que acontecia, foi tantas vezes que eu cheguei a um momento em que não tenho mais direito de duvidar. Não tenho. Não é confiança cega, mas tanto foram as comprovações do auxílio que eu recebia, das situações vivenciadas, né? Então, por exemplo, na área da doença, eu fui internada 22 vezes por problema de saúde, entendeu? Então, você vê quantas vezes nesses momentos, nessas lutas todas, a ação deles, o que ele dizia, o que ele orientava, era o que eu precisava. E aí a gente vai desenvolvendo essa confiança. Se você não presta atenção nisso, caramba, né, você vai ser pescado em qualquer momento, né? Então, a Márcia Boaventura, o que faltou nela foi essa confiança na espiritualidade. Ela não estava ali só trabalhando por trabalhar, ela estava ali para se conectar com esses espíritos, fazer o trabalho em nome deles. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho dos espíritos. Eu tenho que ter essa certeza na minha cabeça. Né? Quando a gente não tem essa certeza, a gente é pescada. Né? Então, a Márcia, ela faltou essa... Cada altivo, mais ou menos, fala sobre isso, né, Helena? Ele mostra para a gente qual foi a particularidade da Márcia. É porque ela achava que, porque ela estava na casa espírita, a espiritualidade ia resolver tudo para ela. Mas e cadê a confiança, a certeza de o que ela precisava fazer para que essa ação fosse exercida dos espíritos? Então, é aquilo que a gente vem aprendendo nessa pedagogia divina. A gente só pode aprender se fizer. Num determinado momento, nós vamos ser chamados a fazer a abnegação. E essa abnegação, ela tem que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido, eu penso que eu estou sendo fanático, que tem diferença do fanatismo, aí a gente vai pegar esse gancho, tanto que a Nora vem trazendo, mostrando a diferença, o que é um fanático. Esse fanático, eu vou pedir a Sueli para estar falando para a gente lá embaixo, quando diz assim, certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge, se localizou isso, Eli? Não. Na outra página, certa noite, é abaixo do capítulo 9. Sim. É que por isso que é bom numerar, tá vendo? Eu não numerei, não, também. Vai numerar agora. Eu botei a mão na página 2, tá? Vai. Então, certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge, e o senhor Boaventura fazia a sua pregação falsa e absurda, Márcia recolheu-se para dormir. Após a prece fervorosa, quando as emoções a conduziram às lágrimas, sentiu-se envolvida em doces fluidos e, sob a ação magnética dos espíritos amigos, adormeceu tranquila. Eles não esqueceram dela, né? Eu acho assim, muito interessante essa observação, que, assim, como a casa espírita realmente faz falta. A gente sabe que nós estamos num momento especial, mas eu me pergunto se ela estivesse na casa espírita, ela não estaria dentro da casa espírita, envolvida, ela não teria afastado teria a possibilidade de afastar esses espíritos que tanto conturbaram o marido e, consequente, porque o objetivo dele era esse. Então, assim, a casa espírita tem um papel muito grande, porque a gente coloca muito a certeza que os espíritos vão me ajudar, e inclusive, eu vejo casas espíritas que eu tenho visto, algumas abertas, em plena pandemia, e dizendo assim,
não precisa de máscara. Eu vivi essa situação. Não precisa de máscara. Aqui o espírito não vai fazer nada, não entra. Quer dizer, a confiança é cega. A confiança é cega. E coloca a responsabilidade para o espírito e não para você. Eu vejo isso aqui, eu fico assim, bem assustada com isso, dizendo, aqui não acontece. Aqui nós somos protegidos pelo... O papel deles não é esse, não é proteger todo mundo, é justamente você levar a se desenvolver, a você aprender, a se defender, a se proteger e não fazer... Então, foi o que eu imagino que a Márcia ficou à deriva, porque ela, como a Amália falou, ela não teve a confiança, não se conectou, certamente, mas certamente, se ela estivesse dentro do centro espírita, provavelmente ela tivesse mais oportunidade de se esclarecer e não ter dar luz a essa oportunidade. E nesse pedaço aqui é uma coisa muito, muito rica, né? Porque ela, como uma filha generosa e a espiritualidade também generosa, leva ela para dar um chacoalhão. Acorda, minha filha. Você tem a oportunidade. Então, eles trabalham o tempo todo. O problema é que a gente não tem ouvidos dóceis, né? Como o Evangelho nos propõe. A gente não tem ouvidos dóceis. Fala, Amália. Nesse campo aí, eu concordo com você só num ângulozinho bem pequenininho, porque é a falta da confiança, né? Sim, ela, na casa espírita, ela teria mais companhia, porque na casa dela ela não tinha ninguém que a apoiasse, na casa, literalmente, onde ela pudesse, né, ainda trabalhar aquela confiança lá, que ele só tinha um marido que perseguia ela a todo momento, realmente ela estava na casa dela só. Mas se houvesse nela aquela confiança, eu falei, se a gente tem a confiança, a gente pode estar em qualquer lugar que você consegue superar os envolvimentos, nessa confiança, nessa certeza que a gente tem que ter de que a gente... Bom, até mesmo se você não está fazendo nada errado, se você está no esforço, não é? Se você está no esforço, a espiritualidade não te abandona em lugar nenhum, né? Então, aí, eu concordo com você que lá ela teria, naturalmente, menos possibilidade, porque estava ali envolvida, né? E o nosso aprendizado é saber sentir essa proteção em qualquer lugar que a gente esteja, né? Adquirir essa confiança. Tanto voltando aí ao Evangelho de hoje, quando ele diz assim, a proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva. Então, a gente está o tempo todo... Essa prova decisiva não é nada de juízo final, não. É fases diferentes da vida. A cada fase que a gente vai passando... Um momento é a parábola das virgens loucas. Eu lembrei de Emmanuel com Jesus, o seu minuto decisivo. Isso, exatamente. Então, esse minuto, para ela, foi esse minuto. Mas e a gente vai... O minuto foi para ele avaliar o apego. Exatamente. Por isso que essa pedagogia... pedagogia porque são instrumentos de instrução para todos nós, ela vem a todos os instantes, a gente tem que estar muito atento, com muita atenção, com muita meditação. Essa meditação falta muito na gente. Quem tem, não precisa se ofender, óbvio, porque a qualquer momento a gente vai passar por essa questão de ter que fazer. Se aquilo que fiz... Isso, voltando, isso tem que fazer sentido. Como é que vai fazer sentido? Porque esclarecimento ela tinha, como nós temos, como muita gente chega na casa espírita, às vezes tem esclarecimento, mas o que falta? É entender a proposta. A proposta ninguém está livre de ter uma prova decisiva para estabelecer o mais íntimo do seu pensamento. Porque a gente vai se perdendo nos pensamentos do dia a dia,
A gente tem, na verdade, alguns temas centrais e básicos da vida da gente, de interesses íntimos, né? Porque todos nós temos o tema básico e tem interesses íntimos, que são muito variados, né? Na área do egoísmo, a gente tem os prazeres, sensualismo, luxúria, gulas da vida, preguiça, consumismo e outros. Na área do orgulho, a gente tem a posse, né? O materialismo, a avareza, apego, prodigalidade, várias situações. Tem a questão do prestígio, que vem exibicionismo, vaidade, afetação e muitas outras coisas. Tem a questão do poder. Esse momento decisivo é para que esses temas íntimos, que existe aqueles imediatos, desejo de aqui e de ali. Não é esse você consegue enxergar, é o íntimo. Então, esses momentos decisivos é para puxar da gente, como puxou dela, esse 1%, é o mesmo 1% do jovem da parábola de Jesus, que ele atendia as leis, aí veio o momento decisivo. Então, vamos passar por isso aqui. Cada um sabe qual é a questão que vai passar. Helena, tem uma lição muito, muito especial sobre a abnegação, que é abrir mão da sua personalidade. Livro dos Espíritos, na conclusão 3 do Livro dos Espíritos. Está lá, eu fiz uma pesquisa, né, sobre estudando devotamento e abnegação, então eu fui procurar, né, no Livro dos Espíritos e encontrei essa lição. Tem 2 lições, eu não me lembro a outra dissertação qual é, que ele fala que, na verdade, no exercício da abnegação é abrir mão da nossa personalidade. Porque você vê o que você... Todos os malefícios que você citou aí, do orgulho, da vaidade, do apego, é da personalidade. Então, você tem que entender... Da arrogância, da prepotência. Está ligada a quê? É prisioneira de que sentimento? É muito, muito interessante isso. É Livro dos Espíritos. Aí eu vou... O Ruth, depois você lembra, então. Ruth, segue aí, que aí ela já foi desdobrada do corpo, isso é importantíssimo. A lição de como vai dormir. Ainda aí. Na página eu sei, desdobrada do corpo no mundo espiritual, eis que lhe aparece o mentor responsável pelo centro, onde ela trabalhava dedicadamente, endereçando-lhe em seguida essas carinhosas palavras: Márcia, minha irmã, Jesus te abençoe nos testemunhos. Vendo o benfeitor, resplandecente, a tarefeira desdobrada, lançou-se de joelho, rogando a seguir. Louvado seja este momento. Senhor, não o conheço, contudo, meu coração o identifica como um mensageiro de Deus, atendendo minhas rogativas. Ouve por misericórdia minhas súplicas, ajudando-me a suportar meus problemas. Não sei o que aconteceu comigo e por que de tanto sofrimento. Me tiraram o que eu possuía de mais sagrado na vida. Nada me tortura tanto quanto a proibição por parte do meu esposo de exercer as tarefas espíritas. Onde errei? Estarei sendo punida? Bom amigo, já que Deus me concedeu a misericórdia da tua visita, compreenda o meu coração ferido. Desculpe meus desesperos e diga-me o que aconteceu. Márcia, minha filha, disse o mentor, aproximando-se e acariciando-lhe delicadamente os cabelos negros. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o teu próprio adiantamento espiritual. Muito linda, Fica muito linda essa parte, porque você vê aí a misericórdia, mesmo ela não sabendo que é o mentor da casa que está falando com ela sente a vibração amorosa, provavelmente que ela já sentia dentro da casa espírita.
né? E ela não identificava como um mentor da casa. E simplesmente aquelas sensações que nós temos dentro da casa, que envolve a gente num carinho tão profundo, num amor, às vezes em trabalhos, que a gente fala assim, caramba, esse amor não é meu. Eu estou usando o amor de alguém aí, mas esse amor não é meu. De tão envolvente que é. E aqui ela mostra a indecisão dela, porque nem ela mesma está conseguindo entender a dificuldade que ela está tendo. É uma declaração que faltou Tanta em mim? experiência. O que faltou em mim? Com tanta experiência que ela tem, com tanto socorro que ela deu, ela não está conseguindo ser socorrida por ela mesma, pelos pensamentos dela, pelos supostos guias que ela acha que deixou ela até passar por essa situação. Mas aí, esse envolvimento carinhoso, né, vem mostrando para ela e para nós que a gente, às vezes, está num caminho errado. Caminho errado, não, equivocado. Está num caminho equivocado, mas eles estão ali. Eles falam assim, eu conheço o teu coração, eu não conheço você, Ruth, eu conheço o teu coração, sei onde eu posso pisar, onde eu posso penetrar para te ajudar. E foi isso que ele está fazendo aqui. E Ruth, vai conseguir, né? Você vê que o benfeitor não interviu, respeitou o livre-arbítrio, deixou ela passar pela situação que ela optou, deixou, e tem essa mensagem logo a seguir. Então, ele só atendeu no momento que ela começou a refletir. Será que foi a melhor opção? Essa que é muito importante. É um direito, ninguém vai ser punido porque errou, porque é o exercício, esse tal exercício, né, da questão de aprender a fazer. A gente tem que fazer do erro que se tira acerto. Então, não pensa que porque a gente está na casa espírita, porque está na doutrina espírita, que não vai ter opções erradas. Vai, para quê? Para aprender. Eu vou pedir a Sueli para ela fazer uma reflexão rápida sobre essa lição do Evangelho, capítulo 5, logo na sequência desse estudo que a Ruth fez, em relação ao bem e o mal sofrer, que é muito interessante, que esse espírito é o Lacordé, eu acho, que traz essa mensagem. Deixa eu ver. Lacordé, isso mesmo. Onde ele vem dizendo o que é a verdadeira batalha. Eu pensei assim, 2 parágrafos só desse bem e mal sofrer. Então, vamos ler assim, o capítulo 5. Está referindo que o mentor falou para ela que é útil o sofrimento dela. E quando a gente pensa que a gente tem que sofrer porque é útil, a gente, quer dizer, quem não conhece a doutrina, não fica confuso na cabeça por que eu preciso sofrer para crescer e por que é útil. E, na verdade, a gente sempre tem que pensar que não há sofrimento se não for realmente necessário. E sempre a dor e o sofrimento é resultado da falta de seguir a lei, né? Como a questão 614. Quando você se afasta da lei, é que você tem um sofrimento. Ou você só será feliz se você for um homem de bem, seguindo todos os itens que está lá no capítulo 17, né? Que ele fala todos os itens do homem de bem. A gente ainda não consegue, mas só a gente tem sempre um sofrimento, porque estamos ainda imperfeitos, então a gente ainda sofre, mas sempre com um objetivo, quer dizer, esse sofrimento, essa dor, como a palavra não importa muito, que os espíritos sempre nos alertam para isso, que o sofrimento é opcional, a dor vai existir sempre, enfim. Mas esse sofrimento sempre tem um objetivo educativo, pedagógico, para que a gente transpasse esse momento. Se você tiver realmente entender que serviu para você se modificar, então sim, esse sofrimento foi útil e permitido por Deus
para a sua evolução, porque a gente ainda é imperfeito, estamos aqui nesse planeta ainda de prova e expiação, e a gente ainda erra muito, e às vezes repete esse erro em diversas encarnações, até que a gente tenha a maturidade, a compreensão, e aí entenda realmente que a gente precisa passar esse momento para se transformar. E aí Lacordaire fala assim: ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é fogo de batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem, e aí é coragem realmente, para a gente passar com coragem, com determinação, com resignação, né? Resignação ativa, né? Que a gente sempre fala sobre isso. É necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. E aí a gente deve lembrar, inclusive, em questão da própria educação do teu filho, quando a gente isenta muito os nossos filhos de toda a dor, de todo sofrimento, não vai, não pode, meu filho é super protegido, ele não passa esse sangrento combate e, consequentemente, ele sempre vai ceder às pressões do sentimento de sofrimento moral. A gente precisa exercitar. E aí Lacordaire continua assim: bem-aventurados aflitos. Pode ser, portanto, assim traduzido: bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, é a gente estudar o tema obediência e resignação, a gente entende exatamente o que é a obediência a Deus, às leis divinas, a compreensão de que você está passando por isso, normalmente por uma escolha, que, né, a questão que vai lá embaixo explicitada, a questão 258, que a gente escolhe a gênero de prova. Então, a gente tem que entender que esse processo, esse momento de dor é um momento e que vai passar. E que a nossa vida espiritual é enorme, aquele momento é muito curto, se a gente analisar. Então, realmente, é passar com perseverança, porque a dor vai passar para todos, não tem como fugir disso, todos vão passar, menos ou mais, e para cada um a dor é uma, mas que a gente tenha bastante fé e força e resignação. Aí, avançando, porque a gente está pensando o texto mais importante, como não está numerado, botando culpa aí na Sueli, mas tudo bem. Como não está numerado, lá embaixo, vocês vão encontrar dizendo assim: a situação do Boaventura, só em fazer a leitura vocês vão se identificar, a situação do Boaventura complicou-se demasiadamente, a ponto de ser demitido do emprego por sua postura perturbadora, indelicada, além de ter decaído assustadoramente a produção profissional. Olha as consequências das opções de fanatismo, de lei do menor esforço, que ele queria, né? Conseguir grandes vantagens. Agora, desempregado, de volta ao lar, deu a notícia abalando sensivelmente a esposa dedicada que, embora estivesse com ficha na providência divina, não conseguiu se livrar das angústias e dificuldades emocionais naturais desse processo. Quer dizer, não teve como fugir. Tentou fugir antes, de qualquer jeito, mas cedo ou mais tarde as aflições da questão da sustentabilidade vai abranger a todos. Aí, mas Boaventura, de posse do valor considerável referente ao acerto de contas com a empresa, decidiu fazer doação dos seus últimos recursos à seita religiosa. É aí que eu quis ler esse pedaço, que é para mostrar aonde está o fanatismo. Porque, muitas das vezes, a gente mesmo, se a gente não tiver muita
muita confiança, não tiver muito, como voltando ainda ao Evangelho, que hoje eu estou apegada com esse texto, não entender qual é a proposta que Jesus fez para o jovem e a proposta que nós encontramos com Jesus e Kardec, essa é a grande questão. Qual é a proposta? Se eu tiver consciência dessa proposta, onde quer que eu esteja, seja a religião que for, seja o problema que for que eu esteja passando, eu vou entender e saber qual é a postura que eu tenho que ter por causa do sentido que as coisas, que é o ponto de vista lá do Evangelho, é o sentido diferente das situações na nossa vida. Por exemplo, agora, ela fugiu de uma questão financeira, que poderia, por causa de passagem, ele só reclamou da passagem que ela estava gastando para ir no centro. Então, naquele momento, ela se perdeu na proposta que ela tinha. Isso não é para ela, não, é para a gente. Na proposta que ela tinha. Primeiro problema que surgiu, primeira prova, entrou a questão, qual é o tema básico da vida dela? Ainda era interesse mais íntimo. Medo de enfrentar as situações da vida, né? Medo da questão da sobrevivência. Também, consequentemente, aquilo que a Mara falou no início, a questão da falta da fé. A fé não é só quando está tudo bem, pelo contrário, é justamente no momento das provas que a gente tem que dar prova, tem que dar postura de abnegação. É dificílimo, mas a gente, pelo menos, falando sobre isso, conversando sobre esse tema, isso vai ficar bem marcado na nossa mente. Aí a gente vai... Falta quanto tempo, Milena, que é para a gente ir fechando? Nós temos 10 minutinhos. Tá, então, nesses 10 minutinhos, a gente vai encerrar esse tema lá embaixo, quando ele diz aqui: devemos voltar à instituição para darmos as boas notícias ao nosso chefe, recolhendo as congratulações pelo nosso excelente trabalho. Bom, ele continua assim, de retorno... Diz aí novamente onde você está, que eu estou perdida. Qual é a página? Não, olha só, aí não vai adiantar, você vai ficar perdida mesmo. Não, sério, eu não vou conseguir te localizar, porque ele está sem página e está sem numeração. Se você for lá no final, você vai entender a situação, porque não dá para a gente fazer todo o capítulo passo a passo. Não dá. Na última, Sueli, na última página, por exemplo. Tá bom. Na penúltima. É isso que eu tinha falado antes. No finalzinho é o resumo, porque, na verdade, o capítulo 11 é uma conclusão de todo o processo que começou no primeiro capítulo. Essa é a questão, né? É uma conclusão de vida, é uma conclusão das ações do homem quando ele começa a atender a questão da influência, que ela existe, mas ela não é irresistível. No caso, essa mensagem de 1% só foi suficiente, mas foi benéfico. Por outro lado, não se perdeu, isso também é importante, está mostrando. Então, ele está fazendo um resumo, eu só vou dar uma revisada rápida aqui no final, só para a gente estar vendo, e a gente vai fechando esse capítulo, que como eu estava falando, ele é um resumão de todos eles, para que a gente vá refletir em relação a essa questão da proposta. Hoje eu acho que a palavra-chave, pelo menos na minha cabeça, ficou a gente entender qual é a proposta que a gente tem quando a gente começa a estudar, porque uma coisa quando você adentra a casa espírita, você tem uma proposta que são variadas, a procura de cura, a procura de orações para conseguir emprego, a procura de tudo, é lícito. Quando você já está enganjado, porque aqui é uma mensagem de quem já está enganjado na tarefa. O engajamento à tarefa já puxa de todos nós uma outra reflexão. É a reflexão de que, será que eu, por estar enganjado na tarefa, eu estou isento
das dores e dos males do mundo, do planeta de prova e expiação? Essa que é a grande questão. Ela tentou fugir de uma situação, ainda sendo a mulher do mundo, e ela depois se viu naquela mesma situação da qual ela fugiu, da qual faltou confiança no planejamento divino e na firmeza. Essa é uma questão muito séria. Firmeza de propósito, firmeza de engajamento. Firmeza de engajamento. Então, a gente vai fechando. Eu vou pedir a Milena para ela fechar essa leitura dizendo assim: os dirigentes, contudo, lá no finalzinho mesmo, os dirigentes, contudo, permaneceram reflexivos, orando e trabalhando com admirável descrição, controlando os focos de comentários improdutíveis, com notável autoridade moral. Durante essa agitação, Israel efetuou um seminário a respeito da casa espírita, seu funcionamento, trabalho e trabalhadores, tal como havia sugerido e incentivado pelos amigos espirituais. Pode falar. Não, eu queria justamente finalizar com isso aí. Olha a decisão. Aí eu vou pedir você mesmo para continuar e falar para a gente olha a tarefa do dirigente da Casa Espírita. Continua, desculpa. Nas vésperas da necessária apresentação, os benfeitores espirituais enviaram mensagens incentivadoras, enfocando temas importantes acerca do trabalho no centro espírita, fornecendo interessante material a Israel, que pôde aproveitá-los no estudo programado. No decorrer da palestra, os bons espíritos envolveram todos os presentes em fortes vibrações, ajudando-os a compreender as lições. Terminada a exposição, o saldo fora muito positivo. Os participantes retiravam-se pensativos e alertados. Aqui realmente, né, da gente colher a mensagem, esse envolvimento espiritual, né, esse envolvimento dos benfeitores, que não nos abandonam nunca realmente, que intuem nesse momento esse dirigente, propondo a todos os trabalhadores, né, de despertarem consciencialmente para a importância das atividades, para a importância do estar realmente comprometido com a causa da casa espírita, que é a nossa causa íntima, é a nossa educação íntima e individual, né? Então, a casa espírita não tem que ser um lugar onde nós nos requemos, mas ela tem que estar dentro de nós, né? É dentro de nós, da nossa educação e do nosso comprometimento, né? Então, importantíssimo essa atuação do dirigente quando percebeu, né, a displicência, a não educação dos seus trabalhadores, desorientamento dos trabalhadores em propor essa tarefa. E gostaria de ressaltar aqui o quanto foi profícuo e importante que os trabalhadores acolhessem a esse convite. Porque também não é só uma responsabilidade do dirigente. O dirigente lançou a proposta, mas se os trabalhadores não tivessem aderido à proposta, não teria tido o êxito profícuo, como aqui está dizendo, né? Então, o quanto é importante estar desperto também como colaborador e trabalhador a aceitar e a seguir as propostas, né? Milena, no livro Invisível, no capítulo 10, Invisível, que Leon Denis, ele era profundo conhecedor das atividades de uma casa espírita. Impressionante, porque ele fundou muita casa espírita, ele passou 40 e poucos anos na dinâmica, essa dinâmica que a gente passa, essa dinâmica que a gente está estudando, essa lição profunda nesse finalzinho, que é a lição da postura dos benfeitores, eles viram, e dos benfeitores espirituais e dos benfeitores encarnados. Qual é a decisão que eles tomaram? Vamos estudar. E a gente sabe que quando fala vamos estudar, todo mundo pula.
Pô, que tanto estuda, que necessidade. Pois é, o estudo vai esclarecer. Então, exatamente. Olha o tema que ele colocou. A casa trabalhadora. Esse tema proposto é justamente lá no capítulo 10º do Invisível, aonde e quem está fora é Rodinei, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele vem falando sobre o trabalho e o trabalhador. Isso é muito importante, esse capítulo 10º, o trabalho e o trabalhador. Ele vem falando que é justamente essa questão aqui que ele vem trazendo para a gente. Não é a obrigação só dos dirigentes e coordenadores. Cada um vai fazendo a sua parte. Mas qual foi o papel do dirigente? Manter a tarefa para acabar com os focos de fofoca. Então, não adianta foco de fofoca, discussões em cima de discussões. Qual é a solução? Vamos estudar? Vamos ver qual é o ponto que está sendo necessário para essa situação que a casa está passando? É o estudo. É o estudo. É a base. Então, a tarefa do dirigente é criar o estudo. Agora, e a tarefa... Para que se cria? E para que Fala se aí. cria? Para que se cria esses estudos, essas oportunidades? É para fortalecer o trabalhador. Isso. O que nós temos visto é que nem sempre o trabalhador que recebeu todo esse manancial, não é, de se fortalecer, devolve à casa espírita, porque eles nos fortalecem para sermos trabalhadores do Senhor, para nós devolvermos à casa espírita como trabalho, como dedicação. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Porque comumente é assim, aparece mais uma tarefa. Mas eu já estou sobrecarregada. Mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa. Ou eu já venho uma vez por semana. Que você tem a oportunidade de, aí sim, ser um auxiliar do plano espiritual. Você tem que ser um auxiliar do plano espiritual. Você não está... Eles não estão te oferecendo um estudo, só para você ficar intelectualmente com conhecimento. Não, é para fortalecer sua alma, seu espírito, para que você possa ser um servidor fiel. Não é a lição dos trabalhadores do Senhor? Feliz isso mesmo. E quem é a ainda hoje eu li a lição do Antônio de Aquino. Somemos esforços. Somemos esforços. Para quê? Para ajudar essa espiritualidade que tem que ajudar milhões de pessoas. Fala aí, Milena. Oi, Milena. Fala. É que realmente é isso também, né? A espiritualidade vai estar acompanhando, intuindo, né? Direcionando aqueles que desejam abraçar a tarefa, né? É aqueles que têm 1000 atividades, mas 1001 vai pegar e vai assumir com responsabilidade, né? Não aquele que se compromete dentro um percurso limitado, né? Quando está fácil para fazer, eu faço. Exato. Quando exige um pouquinho mais de mim, aí então já não estou mais desperto. E a espiritualidade, lógico, ela precisa atuar. Então, ela precisa de instrumentos que estejam aptos para a atuação dela, né? Então, é uma consequência natural isso. É isso que Emmanuel, quando trouxe, que é o livro que a gente deve estar sempre lendo, Paulo Estevão, nos primeiros capítulos. A gente, eu e a Amália, fundadora do Encontro à Casa Espírita, o primeiro ano, nós utilizamos o primeiro ao 5º capítulo, porque nessa passagem aí, que tem muito a ver com a exemplo de Pedro, quando Efraim era um trabalhador que já estava se preparando para ser uma referência. Quando o ladrão, alcançando o Gesiel e levando para Efraim, ele falava, aqui perto tem um trabalhador da Casa do Caminho, da Casa Espírita. Ele pode ajudar, você já virou uma referência. São os estudos para você ser uma referência e quando você adere. Se você aderir, você vira uma referência. Então, cuidado, o trabalho vai aumentar, né, Ruth? Então, né, todo mundo que está ouvindo,
Aí ele virou uma referência. Mas olha a postura de Efraim. Aqui somos poucos, vamos lá para a casa do caminho, que lá somos muitos. Quando ele chega com Gesiel, que o Pedro acolhe ele à porta, vem Pedro e Tiago. Aí Tiago vira para Pedro e fala: não podemos acolher, já temos 49 abrigados. É isso? Quer dizer, Já já tem trabalho. Eu achei Já interessante não essa posso, não, já faço muito trabalho. Olha, Se a gente Oi? estivesse pescando, eu achei muito interessante a resposta de Pedro. Isso, fala para a gente. Pescando, fazendo o Isso. nosso trabalho, a gente poderia limitar ou não, mas o É. trabalho não é nosso, não podemos fechar, não podemos dizer não, tem que acolher. Exato. Com certeza. Vou lembrar de uma mensagem que eu recebi agora essa semana de Baltazar, que chama Capacidade de Servir, que Baltazar fala assim, nas palavras dele, logicamente que eu vou falar a minha, o trabalhador que trabalha muito e com afinco acha aqui na Terra que o resultado desse trabalho, a recompensa desse trabalho é o descanso. Mas não é. A recompensa é mais trabalho, porque aí você estará sendo o trabalhador para Jesus. Então, a gente não pode pensar que vai descansar. Não é o descanso, é mais trabalho. É Essa Antônio de Aquino ou Baltazar? Oi? É Antônio de Aquino ou Baltazar? É Baltazar. Eu vou botar no grupo. Achei essa mensagem que caiu na minha cabeça, porque de vez em quando a gente fica com preguiça. Não, fala sério. E aí caiu muito. Trabalha, vem mais trabalho. É só isso. Mais trabalho e pelas bênçãos de Deus, né? Graças a Deus. Nos dá essa oportunidade, né? Exatamente. Né? A Aparecidinha está oferecendo aí no grupo. Atendendo as expectativas do Senhor. Fala aí, Amada. A Aparecidinha está oferecendo aí no grupo a palestra sobre o Centro Espírita. É muito interessante. Beleza. Beleza. Pede para ela botar aqui. Oi, querida. Helena, pode falar. Eu só me veio à cabeça aqui uma coisa interessante. Tem uma passagem sobre Kardec lá, quando diz assim: os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um único homem. Isso aí nos chama atenção para a necessidade de trabalhar em equipe. Porque quando um cair, o outro vem, dá a mão, ajuda a se levantar e assume, né? Então, a importância de se trabalhar em equipe. Se fixar o trabalho na cabeça de uma só pessoa, como no caso de Márcia, todo o trabalho fica derrubado. Agora, se tem uma equipe de trabalhadores naquela tarefa, Márcia caiu, Márcia não pode, vem outro. Lembra que nossa casa temos 5 diretores espirituais atuantes de frente. 5. Né? Baltazar, Dr. Herman, Inácio, Antônio de Aquino e Agostinho. Além de outros que a gente não conheça, né? Lógico. Deixa eu perguntar se a Patrícia Fadel está aí, em relação a essa questão de quando tem trabalho e pensa que vai descansar, vem mais trabalho. Patrícia Fadel, está aí? Tô sim. Isso aí te diz alguma coisa? Se aposentou, diminuiu o trabalho? Eu pensei assim, eu vou me aposentar cedo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu vou assistir televisão de tarde. Era meu sonho de consumo. Olha que sonho pequenininho, né? Um dia eu vou assistir televisão à tarde, porque todo mundo assiste, deve ser um negócio muito bom. E aí eu estou trabalhando 7 dias da semana, o dia inteiro, falando com um, falando com o outro, pedindo para um, pedindo para o outro, e não consigo chegar ao momento de eu descansar realmente. Estou trabalhando bastante. E o Aura Celeste? Agora deve estar feliz. Muito feliz. Agora você está uma companhia. Oi. A instituição lá, Aura Celeste, está de muita mudança. Então, tem que estar junto com todo mundo o tempo todo. O dia inteiro alguém falando, perguntando, questionando, mas tá bom. Eu não sabia que ia gostar tanto assim. Tá muito bom. Eu pensei que a Ana Patrícia ia pedir para trabalhar. Aliás, o resumo disso é que eu não consegui nem um dia assistir televisão depois que me aposentei. Graças a Deus! Patrícia, é fácil lidar com os trabalhadores lá da casa da Aura Celeste? Como é? Não entendi.
É fácil lidar com os trabalhadores da Hora Celeste? Não, são pessoas, a maioria é mais fácil, mas tem pessoas tão difíceis, a Mária conhece, tão difíceis, que é como assim, a educação, que eu não sabia que eu poderia participar desse momento de educação das pessoas. Então, sendo muito complicado, mas eu acho sempre que a gente vai conseguir. Vai conseguir modificar as cabeças. A Karina tem um exemplo aí para passar. Karina. Catarina de Biela. Catarina. Fala aí, Catarina. Ei, meninas, bom dia. Estou aqui só dentro dos bastidores escutando vocês. Mas fala aí. Não, eu escrevi justamente isso, Amália, porque eu me identifiquei com o que ela falou, só que no meu caso, não é que eu me aposentei, eu decidi realmente sair do trabalho para poder dar atenção à quantidade de trabalho que tinha na Casa Espírita, porque 3 vezes por semana era pouco para atender todas as pessoas que vêm pedir auxílio, né? O auxílio fraterno, né? De escutar a pessoa, o quanto elas necessitam dessa informação. E para cada pessoa, né? Essa 1 horinha, 40 minutos, foi aumentando o número na semana. Eu saía da fábrica às 5 horas da tarde, ia para a casa de Biela, saía às 9 da noite. Aí eu falei, não, estou interferindo também no meu horário de chegar em casa. O que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar. Comecei trabalhando só meio horário, depois eu vi que nem meio horário era suficiente, passei realmente integralmente para esse trabalho. Eu falei, foi aumentando. Eu falei, meu Deus, eu abri essa casa para estudo 1 vez por semana. Hoje é fui imersa. Sábado e domingo que eu falo, não, gente, sábado e domingo, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, nos casos urgentes, até sábado e domingo a gente faz plantão. Eu sou em Biela. Aí você Biela. exerceu a abnegação. Exerceu a abnegação. Abriu a mão do interesse material para poder se dedicar a um interesse espiritual. Coletivo, né? Exato. Só que aí, Amália, ainda causa um efeito ainda maior. Porque com todos esses atendimentos, eu passei a estudar 50 vezes mais do que eu estudava antes. Assim. Então, é 24 horas do dia, ou estudando, ou fazendo trabalho para casa. Ou estudando, ou fazendo trabalho para... Óbvio que eu tenho meus momentos mas digo que aumentou em 300% essa coisa de estudo. Posso aproveitar esse gancho aí da Catarina? Achei fundamental realmente essa última frase dela, né? Então, quanto mais ela se dedicou, mais ela sentiu que a necessidade do estudo, né? E muitas das vezes nós vemos pessoas que se adentram na casa espírita, isso eu já vi, isso eu já estudei, isso eu já escutei palestra, né? Então, quando nós realmente estamos envolvidos com a causa, isso é fundamental, ela é a base fundamental, né? Exatamente. Nossa, meu Deus. E quanto mais a gente estuda, quanto a gente sabe que nada sabe, né? O quanto temos para aprender. 2 encarnações não vai ser suficiente. Vamos precisar ir no mínimo de umas 100 espíritas. É isso mesmo. A gente tem também o Walter. Temos muito, Parecidinha, Walter, todas pessoas que estão desde adolescente. A Parecidinha está no centro da evangelização dela. Ruth também, que é uma aposentada, trabalha profissionalmente e cada vez aumentou mais as tarefas na Casa Espírita, não foi, Ruth? Eu vou falar uma coisa para vocês, que já aprendi isso. O descanso do trabalho é a alegria de servir. Maravilha, é isso aí. Maravilha. É uma cachaça, como diz o outro, né? Temos a Poliana.
O espírito superior tira férias, descansa mudando de tarefa. Isso. Ou muda de tarefa. A Poliana está aí tá na linha aí, Poliana? Na linha Estou não, aqui, né? Helena. Estou aqui. Isso. Olha, Poliana é ginecologista, que a gente sabe que não tem hora, né? Atende a qualquer momento. Diminuiu as tarefas ou aumentou a tarefa na casa espírita, Poliana? Nossa Senhora, aumentou muito. Entre um parto e outro. E se posso... É isso aí. É isso aí. E se posso ainda... Desculpa. E se posso ainda acrescentar... uma outra coisa é dizer que todas as vezes que eu estou me sentindo muito mal, ou por questões pessoais, ou por qualquer problema, que é raro isso acontecer, mas todas as vezes que eu estou muito chateada ou eu estou muito triste, o povo começa a me ligar. Eu precisava falar com você. Será que você podia me atender hoje? Será que você podia me atender hoje? Eu estou precisando urgente. Problema, não sei o quê. Eu falo, gente, mas hoje eu não saio dessa cama. Aí eu só escuto assim, levanta agora, porque o trabalho espera. Eu falo, hoje não levanta, não. Menina, em 2 minutos eu estou em pé, tomando banho, vou ir para casa espírita atender o povo. Aí no final do dia eu dou risada e agradeço. Mas toda vez é assim. É isso mesmo. Não tem jeito. Quando eu estou ruim... Olha, eles começam a mandar a gente com problema para escutar. É impressionante. Olha, a gente tem, só para lembrar, a casa espírita seja com S, começa com S, né? Que é a sociedade. A dirigente é a Lu, é um grupo, né, que dirige, mas a gente fala na Lu. É da Áustria, em Viena, né, Milena? Vai completar 10 anos. Eles iam fazer uma comemoração de seminários, uma série de seminários no hotel aí em Viena, mas teve que ser acortado. Mas vai dar início uma série de palestras. O início da palestra vai ser agora no dia 27 de fevereiro. Ela me convidou para fazer a abertura, mas a Milena vai estar lá, muitos outros convidados estarão lá. Então, o que eu estou trazendo isso? Para a gente estar vendo o quanto é importante a gente comemorar, que a vida da pessoa pensa, é muito importante comemorar o aniversário da casa. Não precisa ter festa, não. Se tiver, é bom. Se tiver, é muito bom. Mas a gente precisa fazer essa comemoração, isso é muito importante. Você vê, mesmo não podendo ser presencial, ela deu outro jeito, vai ser da melhor forma possível, que é homenageando com palestras, né? Isso aqui é bom. Então, a gente está valorizando. Eu estava falando isso para entrar no outro assunto que eu esqueci, para a gente estar indo Helena, antes de você fugir, antes de sair esse assunto... Certo. Inspiração do Amor Único de Deus, de Antônio de Aquino, ele tem várias mensagens comemorando o aniversário de Casa Espírita. Muito bom. Qual é o volume? Qual é o volume desse? É um volume é uma obra dedicada à Casa Espírita. Então, eu fiz que de Aquino, é o volume 2. Muito bem lembrado. Daniel Cristóvão, eu li essa semana todo dia. Do Daniel. Milena, esse PDF eu já mandei para você. Lembra que ele montou de PDF das mensagens, dos livros de mensagens do CELD? Lembro. Tá ouvindo? Lá num daqueles tem esse daí, tá? É bom porque foi muito bem lembrado pela Amália. Ótimo. Eu vou para a Lu, que são várias mensagens voltadas para a casa espírita. Isso é muito importante. Ia, né, nos aniversários, ele fazia questão de... Né? Então, ele ia nesses aniversários, o Antônio de Aquino ia. Quer dizer, ele ia porque o espírito já ia lá dar a direção mesmo, né? Então... E outra coisa também, Mari, em outras casas, ele sorria quando não podia, porque ele sempre deu muita atenção, tanto é
que nós temos 40 e poucas casas coligadas, não é isso, Amália? O número eu não sei direito, mas acho que é 40 e poucas casas. São centros que a gente não tem ingerência na casa de ninguém, mas segue a programação, procura instrução, e eu acho que a Aparecida está falando alguma coisa. Para você também... porque eu precisou sair. Ah, tá bom, beleza. Então, a gente... Eu também convido todos para a gente encerrar. Certo. Pode concluir, Fátima. Não. Pode já encerrando, que eu queria encerrar justamente lembrando o aniversário que vai ser do Seja. A gente depois vai passar, depois você pede a Lu para a gente botar os círculos de palestras, que vai ter, os estudos que vão ter, para todo mundo estar vibrando para casa, que isso é muito importante. E aí eu vou passando a palavra para você, tá? Para encerrar. Então tá. Obrigada, gente. Bom, obrigada, vamos concluir, né? Foi muito bom estudo. Eu gostaria acho que ele também saiu, né? Então, vamos pedindo para Ana Patrícia fazer nossa prece, pode ser, Patrícia? O Walter. O Walter está aqui. Na Patrícia já vai fazer. Ah, tá. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre, que tanto tem nos ajudado a mudar esses conceitos que tínhamos, tão pequenos, sobre o mundo espiritual, sobre o nosso mundo, sobre nós enquanto espíritos. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade dessa doutrina tão especial, que tem nos trazido a refletir, a crescer, a trazer novos conceitos, a sermos multiplicadores desses novos conceitos, a trazer, Senhor, a Tua verdadeira palavra, primeiro a cada um de nós, nos nossos corações, mas tendo a vontade de trazer a todos que nos rodeiam esses elementos em que estamos participando, percebendo, em que somos intuídos por essa espiritualidade amiga que sempre está devotadamente ao nosso lado. Envolve-nos, Senhor, para que possamos entender as Tuas palavras, para que possamos entender esta doutrina amorosa, para que possamos, Senhor, perceber a diferença entre estarmos conhecendo a Tua doutrina e tendo os nossos próprios pensamentos. Envolve-nos, Senhor, para que possamos estar sempre envolvidos no trabalho na Tua seara, que é a seara do Pai. E pedimos mais uma vez que possamos estar muitas outras vezes reunidos sempre em Teu nome. E te pedimos, Senhor, permissão para darmos por encerrado a nossa reunião, o nosso estudo desta manhã de segunda-feira, e que possamos estar nas próximas com essa mesma alegria junto a todos esses amigos. Que assim possa ser, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Meninas, vamos embora. Graças. Vocês tiram todo o horário do... Obrigada, gente. Até Beijo. segunda. Boa semana para Obrigada, até segunda. Gente. Boa semana. Boa semana a todos. Produtiva para vocês. Mas, Boa querida, semana. eu vou abrir o portão Tchau, para Milena. Tchau, tchau. Beijo, Beijo, gente. Um beijo grande. Tchau. Vou responder a todos. queridas. Tchau. Tchau, Mi. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Minha querida. Beijo. Nos vemos amanhã. Alessandra entrou agora. Com Tchau, fiquem com certeza. Deus. Ronaldo Beijo. Costa. Amém. Vera.